Os 20 maiores ídolos da história do Flamengo. Salve, salve rapaziada, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando nós viermos postar novos conteúdos aqui no canal. Bem, meus amigos, a nação rubro-negra possui tantos ídolos que foi complicado escolher apenas 20 nomes para poder classificar nesse vídeo. Dono da maior torcida do Brasil, o Flamengo tem em sua história uma lista infindável de grandes momentos e uma enorme coleção de títulos. Os ídolos rubro-negros, portanto, são enormes e a lista é grande. Tendo em Zico a grande divindade da causa flamenguista, mas com o futuro bem garantido através de nomes como Gabigol, a história de grandes símbolos do Fla é grande e repleta de nomes de peso. Nós listamos os 20 maiores ídolos do Flamengo em todos os tempos, uma escolha difícil de se fazer, claro, mas com grandes representantes do rubro-negro. Confira. Em 20º lugar, está Perillo. Chegou ao Flamengo com a árdua missão de substituir o ídolo Lenídas da Silva. Apesar da desconfiança, logo mostrou seu valor e se tornou uma das referências de ataque do clube carioca. Até hoje é o maior artilheiro de uma edição do campeonato estadual, tendo marcado 39 gols em 1941. Em 19º, Sávio. O anjo loiro da Gávea jamais escondeu sua identificação com o Flamengo. Vestido de rubro-negro, integrou os elencos que conquistaram o Brasileirão de 1992 e o Carioca de 1996. Em 18º, Romário. Eleito o melhor jogador do mundo após a conquista da Copa do Mundo de 1994 pela seleção brasileira, Romário trocou o Barcelona pelo Flamengo. Apesar da badalação, o baixinho conquistou seu primeiro título só em 1996. Ao longo dos anos defendendo o rubro-negro, Romário marcou 204 gols. Em 17º, Rondinelli. Conhecido pelos torcedores como Deus da Raça, foi o herói do título estadual de 1978, quando marcou um inesquecível gol de cabeça contra o Vasco. Em 16º, Evaristo de Macedo. Ídolo tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, Evaristo de Macedo é apontado como um dos grandes jogadores de sua geração. No Flamengo ele conquistou os estaduais de 1953, 1954, 1955, 1965. Também comandou o clube em 3 oportunidades como técnico da equipe principal. Em 15º, o jogador Nunes. Após rodar por diversos clubes, Nunes, o João Danado, virou artilheiro das decisões com a camisa do Flamengo, onde foi um dos heróis do Mundial Interclubes, em 1981. Em 14º, está Bruno Henrique. Dono de uma velocidade e impulsão que faz todo rubro-negro dar um sorriso, Bruno Henrique colocou seu lugar na história como um dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, sendo peça importantíssima em títulos como os da Libertadores de 2019 e Brasileirões de 2019 e 2020, e dentre outras taças. Em 13º, Everton Ribeiro. Meia de grande habilidade, Everton Ribeiro marcou golaços e conquistou títulos importantes representando uma das gerações mais marcantes da história rubro-negra. Em 12º, Dida. Dida foi o maior ídolo de Zico. O galinho de Quintino jamais escondeu a admiração pelo atacante e por isso fez de tudo para atuar no Flamengo. Mesmo franzino, tornou-se o maior artilheiro do clube até a era Zico, marcando 257 gols em 364 jogos entre 1954 e 1963. Em 11º, Adriano. O imperador sempre foi apontado como uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo. Porém, quando chegou ao profissional não foi devidamente aproveitado e logo deixou o clube. Ainda assim, regressou à Gávea, onde foi o herói da conquista do Brasileirão de 2009. Em 10º lugar, está Petrovic. Pet, como também é conhecido, entrou para a história do Flamengo inicialmente pelo gol de falta que garantiu o título estadual de 2001, contra o Vasco. Após uma saída conturbada, o sérvio aceitou retornar como forma de quitar uma dívida que o clube tinha com ele, apesar de muita desconfiança. Ao contrário do que muitos acreditavam, ele se tornou peça fundamental do título nacional de 2009. Em 9º lugar, Andrade. Um dos maiores campeões da história do Flamengo, Andrade participou de 4 conquistas de Brasileirões pelo rubro-negro a 1980, 82,83 e 87, além de também ter integrado o time campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes. Como se não bastasse, ainda foi um dos principais responsáveis pelo título brasileiro de 2009, quando assumiu um elenco desacreditado e o conduziu como treinador. Em 8º lugar, Adílio. Considerado um dos mais habilidosos jogadores de sua geração, Adílio brilhou nas conquistas das Copas Libertadores e do Mundial de Clubes ao lado de Zico, Andrade Júnior. Em 7º lugar, Leônidas da Silva. Apontado como o melhor jogador da Copa de 1938, o Diamante Negro é apontado considerado um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro. Pelo Flamengo, conquistou o Carioca de 1939. Em 6º lugar, Zizinho. Com Zizinho,
o Flamengo ganhou seu primeiro tricampeonato estadual entre 1942, 1943 e 1944. Isso além do Campeonato Carioca de 1939. Zizinho saiu do Flamengo com 329 jogos e 146 gols e considerado o maior ídolo do clube até a aparição de Zico. Em quinto lugar, Arrascaeta. Um dos maiores estrangeiros do Flamengo em todos os tempos, Arrascaeta é, desde 2019 até hoje, sinônimo de classe, golaços, visão de jogo e muita raça em campo. Ocupando a quarta colocação está Gabigol. O jogador está no Mengão desde 2019. Herói do título da Libertadores em 2019, maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Ídolo maior de toda uma nova geração de torcedores rubro-negros. Gabriel Barbosa é um dos nomes mais importantes e pesados em todos os tempos do Fla. Já em terceiro lugar está o jogador Leandro. Maior lateral direito da história do rubro-negro, Leandro atuou no Flamengo durante toda a sua carreira profissional, onde conquistou os títulos da Copa Libertadores e Mundial, além dos brasileiros de 1980, 82, 83 e 87. Ocupando a vice-liderança dos 20 maiores ídolos do Flamengo está o jogador Júnior. O grande parceiro de Zico nas maiores conquistas da história do Flamengo. Apesar de ser destro, se consagrou como lateral esquerdo na seleção brasileira de 1982. Após uma passagem sem muito destaque na Itália, retornou ao clube carioca para ser o líder do time como meia. Ao longo da carreira, vestiu a camisa rubro-negra em 865 partidas, sendo o jogador que mais vezes representou o Flamengo. Ocupando lugar de destaque entre esses 20 ídolos rubro-negro, em primeiro lugar está Zico. Chamado de Deus da Gávea, Zico é uma unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Maior responsável pelos títulos da Copa Libertadores e Mundial Interclubes de 1981, conquistou uma legião de fãs que o idolatram até os dias de hoje. Então é isso, galera, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Isso demonstra que você realmente é um torcedor flamenguista apaixonado. Nação, forte abraço e até o próximo vídeo.